Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje, nossa sexta lição, vamos estudar sobre as armas espirituais do cristão. O nosso texto áureo dessa nossa sexta lição está na carta de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. A nossa verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, quando se fala de arma de batalha espiritual, a gente precisa lembrar que nós estamos em uma guerra, né? O reino espiritual, ele é real e há uma batalha travada. Os inimigos das nossas almas guerreando, né? Tentando impedir que o cristão que ele permaneça focado, centrado, centralizado na volta de Cristo, que ele mantenha-se firme. Então há uma luta constante. Na nossa lição passada, na nossa quinta lição, nós falamos sobre as principais batalhas que o crente enfrenta, né? O nosso adversário, o diabo, o mundo e o sistema, né? Esse mundo sem Cristo, e a carne, né? A natureza pecaminosa que tenta nos afastar da presença de Deus. Então, batalha espiritual, né? Se luta, obviamente, com armas espirituais, conforme Paulo escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Armas espirituais para batalha espiritual, tá? Então, os objetivos da nossa sexta lição é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente e mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Em Jesus, nós aprendemos com Jesus, tá? As principais armas do cristão é a palavra de Deus, vamos discorrer um pouquinho sobre ela, a oração, pegando um exemplo do próprio Cristo, dos apóstolos, e o jejum, tá? Então essas são as principais armas espirituais que o cristão não pode negligenciar. Nosso texto bíblico está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 4, bem como ali do versículo 16 ao 20, tá? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E lhes disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe disse, e lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E, chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, dois exemplos aqui de Jesus, que Jesus usou
a palavra, primeiro, para vencer o inimigo no período da tentação, e segundo, o ministério de Jesus estava baseado, alicerçado na palavra de Deus. Quando Jesus usou aqui essa referência do profeta Isaías, que apontava para o próprio Cristo. Então Jesus disse que o Espírito de Deus está sobre mim. Então Jesus realizou o seu ministério revestido, seguro na autoridade que tem a palavra de Deus, revestido no poder do Espírito Santo, orando e jejuando. O ministério de Jesus foi um ministério que tinha oração, tinha jejum e tinha aplicabilidade da palavra de Deus, tá? Então, na nossa lição anterior, nós estudamos a respeito dos três principais opositores contra a jornada do cristão, que é o diabo, o adversário das nossas almas, né, o nosso acusador, a carne, né, a natureza humana pecaminosa que tende a tentar tirar o homem dos trilhos, tá? E o mundo, ou seja, esta sociedade separada de Deus. Todos lutam constantemente contra o cristão para que este venha perder o foco, desanimar e viver uma vida relapsa, onde não vá incomodar o reino das trevas, tá? Então, vamos estudar hoje que as nossas armas, elas são espiritual. Nós estamos num campo de batalha, tá? Se a gente não soubermos usarmos as armas que temos, facilmente seremos vencidos, ok? Então, nesta lição, vamos enfatizar essas três armas. São recursos espirituais em que o crente precisa lançar mão, tá? Diante desses obstáculos, dessa jornada que nós enfrentamos, o crente precisa estar alicerçado na palavra de Deus, focado na oração, sem negligenciar a prática do jejum. A palavra de Deus, a oração e o jejum, né? Desde o início da nossa caminhada cristã, da nossa conversão, que nós entramos em uma guerra, né? Em uma batalha espiritual que só vai ter fim com o arrebatamento da igreja, tá? Porque o cristão ele tem que guerrear, porque aquilo que ele defende é aquilo que a palavra de Deus defende. E como o mundo jaz no maligno, ele vai se opor a Deus e a tudo que representa a Deus. O que o apóstolo João vai dizer na sua epístola, né? Então, tudo que representa a Deus tudo que é Deus e que representa a Deus vai ter automaticamente a oposição, vai ser oposição do diabo e dos seus demônios, tá? Então, a primeira arma que o cristão ele precisa tomar posse, exercitar, praticar é a palavra de Deus, tá? As armas do crente é o primeiro tópico da nossa lição. Tanto pode ser aqui as armas do crente, tanto pode ser instrumentos de ataque quanto de defesa. E falando aqui, pegando exemplos aqui de forma literal, exemplo do Antigo Testamento, nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque que a gente observa ao longo do Antigo Testamento, literalmente falando, se guerreava com espada, se guerreava com vara, com funda, né, o caso de Davi, com arco, com flecha, com lança, com dardos. Então, literalmente falando, eram estes tipos de armas que o povo guerreava ao longo da história. E os de defesa, como está em Efésios, capítulo 6, versículo 16, nós temos aqui ali o escudo, o capacete, né, a couraça, a caneleira, que eram instrumentos, né, equipamentos de proteção que um soldado usava quando ele ia para
para a guerra. Para nós cristãos, né, aqui no sentido metafórico, não estamos falando no sentido literal, tá? Para nós cristãos, as nossas armas aqui têm um sentido metafórico, tá? Pois nosso combate, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 12, não é contra pessoas, né? Não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa guerra não é contra o irmão. Se nós estamos disputando com o nosso irmão, a gente já está fora do plano de Deus, tá? Paulo vai dizer que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra sangue nem carne, não é contra o nosso irmão, não é contra o próximo, tá? Mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se vale do mundo e desse sistema, né, de pessoas com a mente escravizadas, cauterizadas, que está sob o controle do inimigo, tá? Então, as nossas armas, a nossa batalha não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso amigo. Nossa batalha é contra o adversário das nossas almas, tá? O inimigo, o diabo, ele é extremamente estratégico, tá? Não podemos desprezar jamais o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas, pois o ataque ele é ferrenho. Se a gente pegar a Bíblia como exemplo, ele usou a sua astúcia para enganar a mulher e Adão, ou seja, um casal que não tinha pecado, vivia na presença de Deus, santos. E mesmo assim o diabo conseguiu enganar este casal. Imagine nós, meros mortais. E da mesma forma, ele foi tão audacioso que tentou tirar o Filho de Deus, Jesus, do propósito, do alinhamento, daquilo que Deus havia estabelecido para Cristo aqui na terra. Quando Jesus foi batizado, está registrado em Lucas capítulo 4, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e dali Jesus foi para o deserto, em oração e em jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Olha a prática, a importância do jejum. Tá? Então, se ele tentou contra o primeiro casal e conseguiu enganar, ele tentou o próprio Filho de Deus. Ou seja, ele foi no ponto crítico que Jesus estava precisando, na necessidade primária que Jesus estava precisando naquele momento, que era pão, alimento, saciar a sua fome, a sua sede. Então, na necessidade de que, naquilo que precisamos, e ele sabe, né, o diabo nos observa, a palavra vai dizer que ele anda ao nosso derredor, né, nos observando, procurando oportunidade. Tá? Então, se ele teve a audácia de enganar Eva e Adão e de tentar o próprio Filho de Deus, imagina o que ele tenta contra nós. Tá? Por isso, a gente precisa estar revestido do poder de Deus, armados com o poder da palavra de Deus, nosso manual de regra, de fé e de prática, uma prática de oração diariamente, vigilância, e sem negligenciar o jejum, tá? Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do adversário das nossas almas, tá? Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando, bramando como leão, buscando uma brecha para que ele possa entrar e tragar. Tá? Então, ele é astuto, ele é sagaz, ele tentou o próprio Filho de Deus. Então, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra o irmão, é contra as hostes espirituais, como diz Paulo aos Efésios. Tá? Então, ele é o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo, escrevendo claramente lá em Efésios capítulo 6, Romanos também capítulo 13, versículo 12, Paulo diz que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Então, não é brincadeira.
é muito sério, tá? É muito sério. O diabo é denominado o Deus deste século, Paulo chama o Deus deste século, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o próprio Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 30, Jesus chama de o príncipe deste mundo, né? O enganador, né? Que ele é mentiroso, desde o princípio ele não é firmado na verdade, tá? O Deus deste século, não podemos ignorar que o inimigo das nossas almas tem um reino organizado, tá? Com seus servos, emissários, principados e potestades, conforme Jesus fala lá em Lucas capítulo 11, versículo 17, quando os fariseus vão questionar, quando Jesus liberta uma pessoa que estava possessa de demônios, e os fariseus vão dizer que Jesus estava expulsando pelo príncipe dos Beelzebul, né? O diabo, e Jesus vai dizer que se ele expulsa demônio por demônio, este reino está dividido. Tá? Então, Jesus vai dizer que é extremamente organizado o reino das trevas. Tá? É muito sério. Então, o principal inimigo das nossas almas é o diabo. Tá? Então, a gente precisa tomar posse da palavra de Deus, praticar. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22. Irmão, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ouvir, aprender, estudar e praticar. Tá? Exercitar. Tomar posse das nossas armas espirituais. Então, os cristãos estão envolvidos, nós estamos envolvidos em um conflito espiritual com o inimigo e suas hostes. Tá? Este conflito é descrito como uma guerra, né? Uma guerra de fé que continua até que nós passemos desta vida para a próxima, até Jesus nos buscar, até partirmos daqui. Diariamente nós estamos sendo confrontados, tá? Pelo diabo, pela nossa natureza. Efésios ou Gálatas capítulo 5, no versículo 19, está lá as ações da carne, tá? As obras da carne, que nossa natureza pecaminosa ainda habita em nós e tende a sempre tentar nos puxar para praticar aquilo que sacia, que satisfaça a nossa carne. Então, a luta constante interior do cristão, tá? Nós vivemos numa luta, numa batalha interior constante. Por isso, se não estivermos equipados pela palavra de Deus, uma prática constante de jejum e de oração, a gente não vence. Não é brincadeira. Tá? O diabo é muito sutil, o mundo tem tantas opções que, se nós não tivermos cuidado, vai nos puxando de um lado e de outro, né? Sutilmente, e quando se percebe já está frio, morto espiritualmente, e é um processo longo, para voltar, tá? Jesus escrevendo na carta lá em Apocalipse capítulo 2, na carta aos Efésios, Jesus diz: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Tá? Então, vai cedendo de um lado, vai cedendo de outro, e o tempo vai passando, quando vai perceber, já não está impactando, já não está guerreando, já se torna vencido. E o cristão, ele não é vencido, ele é vencedor em Cristo Jesus. Então, Satanás é um mestre estrategista que visa nos ferir e destruir por meio de suas várias ciladas. Tá? Ele instiga a divisão entre irmãos. Por isso a gente precisa estar centrado, focados em Deus, tá? O diabo lança, e hoje uma das principais armas do diabo contra o cristão é o desânimo. Quantos estão desanimados? Perderam a visão do reino, tá? Vem a tentação, vem a falta de perdão, ele está sempre nos acusando, tá? Então a gente precisa
voltar à palavra de Deus. A preguiça espiritual, o desânimo, hoje é tão visível no meio da igreja do Senhor. As pessoas perderam o foco, perderam a visão do reino, estão indo apenas por ir, não tem mais aquele compromisso, não querem mais se comprometer com o reino de Deus. Estamos tão envoltos nos nossos problemas terrenos que estamos perdendo a visão do reino de Deus. E essa é uma estratégia do inimigo. Não matar o crente, não tirar o crente da igreja, mas deixar ele dentro da igreja, frio, morto espiritualmente, e que não vai mudar, não vai interferir nos seus planos. Tá? Então, o principal arma, o principal inimigo das nossas almas é o diabo. E a nossa principal arma é a palavra de Deus, a nossa espada. Uma segunda arma que nós precisamos praticar, tomar posse, usar diariamente, é a questão da oração. Tá? O segundo tópico da nossa lição, as 3 armas espirituais do crente. Nós já falamos a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que não vivia, nem só de pão vive o homem. Quando Jesus foi atacado ali pelo diabo, foi instigado pelo diabo, foi tentado pelo diabo, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, a sua palavra. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Paulo, o apóstolo Pedro também, a sua epístola, capítulo 2, versículo 2, Pedro aconselha que sejamos afetuosamente, que desejemos afetuosamente o leite racional, ou seja, a palavra, para o desenvolvimento da nossa salvação, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Se não estudamos a palavra de Deus, se não praticamos a palavra de Deus, se não frequentamos uma escola bíblica, um estudo, um culto de ensinamento, é apenas movimento, irmãos. Não tem avivamento sem prática da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é vida, tá? Então, não pode negligenciar a Bíblia Sagrada. Não pode esquecer de estudar, de ler, de meditar diariamente na palavra de Deus. Lembrando, nós estamos em uma batalha espiritual, tá? Outra situação é a oração. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Ou seja, uma prática constante, diariamente falando. Nós não nos alimentamos todos os dias para manter o nosso corpo hidratado, alimentado, forte. Da mesma forma é a palavra de Deus, com a nossa alma. A Bíblia e a oração e o jejum tem que ser uma prática corriqueira na nossa vida, tá? Então a oração aliada ao estudo da palavra de Deus, a oração é uma das mais importantes armas espirituais do crente, e tem ao longo de sua jornada. Nós temos ao longo da nossa jornada a obrigação, seguindo o modelo de Cristo, o estudo da palavra, a meditação, a oração não pode faltar. Então, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, em espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18, tá? A oração fortalece todas as esferas da nossa vida, tá? A gente não imagina quantos livramentos Deus nos dá diariamente, a nós, a nossa família, aqueles que intercedemos. Tantos livramentos que nós nem temos dimensão de quantos livramentos Deus nos dá diariamente. E a prática do jejum também, tá? Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante toda a sua jornada para o céu. Não pode negligenciar a prática do jejum. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum
era uma prática presente na vida daqueles que tinham compromisso com Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus já começa ali jejuando, 40 dias, quando Jesus saiu dali após o batismo, para ser tentado pelo adversário. Está lá em Mateus também, capítulo 4, né? E Jesus disse aos seus discípulos que ele faria o mesmo. Eles teriam que jejuar. Quando Jesus foi questionado ali pelos fariseus, porque era que os fariseus perguntando porque era que os discípulos de João Batista jejuavam, os seus discípulos jejuavam, mas o discípulo de Jesus não estava jejuando. Aí Jesus vai responder: por enquanto eles não estavam jejuando porque estavam com o noivo, na presença de Jesus. Mas quando Jesus fosse assunto ao céu, os discípulos precisariam jejuar, manter uma prática de jejum na sua vida cristã, tá? Então a primeira igreja, a igreja primitiva, ela também observava a prática do jejum. Nós vemos lá em Atos capítulo 13, quando aqueles irmãos ali jejuando e orando, olha a prática do jejum. Aí o Espírito Santo diz: apartai a minha Barnabé e a Saulo. Então era uma prática constante, rotineira dos irmãos primitivos, tá? E a palavra de Deus nos diz: orai, jejuai, vigiai, tá? E Jesus é o nosso principal modelo. Paulo, ele também jejuava por ocasião do seu ministério, para fortalecimento. Então o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente. É um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Nós vencemos no nome de Jesus a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Vamos amortecendo ela, esses desejos que não agradam a Deus. E a prática do jejum é um exercício espiritual, tá? De submissão a Deus, tá? Então não pode faltar na vida do cristão. E para a gente finalizar, o terceiro tópico da nossa lição: Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra de Deus. Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Jesus usou a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, tá? Quando Jesus foi batizado, então o diabo veio com as suas artimanhas, Jesus venceu ele pelo poder da palavra, tá? Jesus não saiu fazendo um milagre, isso, aquilo, não. Jesus aplicou a palavra de Deus e o diabo foi vencido, pela palavra de Deus. Mesmo ele usando a palavra contra Jesus, é que o diabo ele é sagaz, ele é astuto, ele distorce as coisas, foi assim com Eva, e ele tentou com Jesus. Mas Jesus, conhecedor, Jesus usou a palavra no seu contexto real e venceu o inimigo, tá? Jesus, o seu ministério, quando Jesus ali na sinagoga de Nazaré, quando Jesus leu a passagem ali do profeta Isaías, que falava dele, Jesus usou a palavra para dizer: o Espírito de Deus está sobre mim. Então a palavra de Deus, ela tem vida, tá? Jesus deixa claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes na nossa vida, tá? Pois estamos numa guerra. E se nós não soubermos usar a espada, que é a palavra, seremos vencidos, tá? Então nós tomamos posse da palavra de Deus, pois ela é a nossa espada para vencermos o adversário das nossas almas, tá? O apóstolo Paulo também aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, a palavra de Deus, a única arma de ataque, na nossa armadura espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito, a palavra de Deus, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, a palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos repreende, nos dá estratégia para vencer o adversário das nossas almas. A gente também precisa viver em oração, tá?
Lucas, o autor do Evangelho e do livro de Atos, mostra que Jesus se retirava para os lugares estratégicos no deserto para orar. Tá? Tem várias passagens ali de Lucas, onde Jesus se retirava para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 26. Né? Então Jesus orava pelos apóstolos, pela igreja. No Evangelho de João, capítulo 17, nós vemos Jesus na oração intercessora, orando pelo seu discípulo, orando pela sua igreja, a sua noiva, orando por cada um de nós, tá? Pois ele está indo para o Pai, mas não nos deixaria sozinhos, ele enviaria o Espírito Santo, e desde então o seu Espírito está conosco. Então nós estamos nesta batalha, nós temos as armas de ataque e de defesa, mas se a gente não souber usar, não tomar posse dela, não adianta ter. Não adianta ter a Bíblia na estante, fechada ou aberta, se não praticamos, se não estudamos, se não meditamos. Ela é uma palavra viva quando aplicada na nossa vida, tá? Então a gente precisa tomar posse dela. Então Jesus orou por todos, Jesus orou até pelos que estavam ali lhe acusando, né? Quando Jesus estava sendo ali caminhado para a cruz, Jesus orou pelos seus algozes. Jesus orou por Pedro quando o diabo tentou cirandar Pedro. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus intercedeu por Pedro. Tá? Jesus orou por cada um de nós. Ele sabia da importância, do valor da oração. Tá? Por isso Jesus gastava tempo, né? Investia tempo na sua intimidade, na sua oração, né? Buscando revestimento, buscando fortalecimento com o Pai através da oração. Se Jesus orava, imagina eu e você. Se Jesus investia tempo na oração, no jejum, imagina eu e você, tá? E além da palavra, finalizando aqui, da oração, o jejum também não pode faltar. A gente sabe que existem pessoas que têm problemas de saúde, e aí são casos específicos, tá? Tem que estar sob orientação do seu médico, mas fora isso, o cristão, ele precisa exercitar estas 3 ações na sua vida: aplicabilidade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a oração e o jejum. Não pode faltar na vida daqueles que querem vencer espiritualmente. Querendo ou não, nós estamos numa guerra. Ou vencemos, ou somos vencidos. Tá? Ou um ou outro. E nós só vencemos pelo poder da palavra de Deus, uma vida de prática de oração, pois a oração nos fortalece. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós falamos com Deus através da oração, e o jejum nós reconhecendo a nossa necessidade de que precisamos, corpo, alma e espírito, sujeitarmos, né, estarmos sobre a potente, estarmos debaixo da potente mão de Deus, debaixo do seu Santo Espírito, para assim vencermos as artimanhas do diabo. Lembrando, se ele tentou Eva, que não tinha pecado, Adão, que não tinha pecado, e o próprio Filho de Deus, ele não irá nos tentar? Irá sim, mas em Cristo Jesus nós somos vencedores quando praticamos, exercitamos, vivemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? E o modelo que Jesus nos deixou, orando, jejuando e usando a palavra de Deus com sabedoria. Amém? Deus abençoe.